E aí pessoal, estamos aqui no 4D Complex da ABF. Aqui já é a primeira parte entregue para a cidade, uma pintura do Cobra com o Paixão Cortes, que foi o modelo para o laçador que está aqui, que também em breve vai estar iluminado pelo escritório lá no local dele, lá no sítio do laçador. Fantástica. Aqui já está o que vai ser uma antecipação do que vai ser o projeto. Ainda não está a iluminação de fachada que a gente projetou, vai ficar mais para frente. Então já se fez um pequeno pedaço. Fantástico, tudo calculado aqui. Muito bom. É isso aí. Agora é depois botar mostrar todo o processo, como é que funciona para vocês. O projeto arquitetônico geral é do ateliê do Ronaldo Rezende. É um arquiteto muito conhecido, um cara fabuloso, com grandes projetos. E obviamente ele tem boas ideias. Ele tem inclusive boas ideias sobre iluminação, coisas que como ele percebe a arquitetura em frente à iluminação, principalmente a natural e obviamente coisas que ele gostaria de valorizar à noite. Esse é um ponto. O segundo ponto é que a gente tem arquitetura de interiores num cara que eu sou muito fã, que é o Francisco Pinto. Esse cara pegou, até vamos falar mais na frente, a base de conceituação desse projeto num hotel no Oriente, vou deixar em aberto aqui, um hotel no Oriente, que é muito parecido, também tem um patrimônio histórico, e o patrimônio histórico lá, ele também é muito parecido com o daqui. Então, ele foi muito feliz, inclusive, pela zona industrial onde está inserido esse projeto. Então, esse cara também ele tem uma percepção de como ele gostaria da iluminação. Bom, e a gente ainda tem uma excelente, diria até a gente tem um excelente projeto de paisagismo e urbanismo, porque hoje, obviamente, o prédio está numa rua, que é a Almirante Tamandaré, e ela tem uma boa largura, a rua, mas é uma rua meio abandonada, entre aspas, né? Menos valorizada. E por ele estar numa rua mais larga, ele vai ter um novo reuso. Aquilo vai virar um grande bulevar, um grande canteiro verde. Tipo, eu acho até que deve vir a ser tipo, a principal rua do 4º distrito nesses próximos anos, assim. E está muito bem elaborado, porque o 4º distrito era o distrito industrial de Porto Alegre. Porto Alegre já fazem muitos anos não tem essa característica mais industrial, então aquilo ficou degradado, ficou abandonado, ficou atirado às moscas, como se diz. E ele vai sair desse aspecto, pode ver pelas fotos, e ele vai para ter um bulevar com arborização, com bancos, com iluminação, com lojas, com muita vida. Então, eu diria que é até um projeto, acho que dizer europeu assim é forte, assim, mas é um projeto que a gente vê num modelo assim meio São Paulo, num modelo meio da Europa, assim, coisas que estão acontecendo ao redor do mundo. E isso não passa por copiar alguma coisa, não, muito pelo contrário. É um processo da própria humanização que está acontecendo, já vinha acontecendo por uma questão de maior preocupação com a natureza, enfim, e agora nesse pós-pandemia se preocupa mais ainda com a questão da cabeça da pessoa viver, da pessoa ter um lugar aberto, amplo e não ficar preso mais uma vez. Então é um processo bastante complexo, pensado por muitas cabeças boas. E, obviamente, ainda tem a visão do empreendedor, da sua equipe, que então são mais pessoas ainda, que pensaram esse projeto e eles tinham, eu não digo ideias de iluminação no sentido de, eu queria uma luz aqui, queria uma luz ali. Não nesse sentido, mas eles eles entendem que aquilo vai ser um ponto muito visado, porque eles estão trazendo uma operação legal para lá, com loja e tal. Então, eles sabem que a iluminação vai ser importante. Então, tu tem muito
muitas pessoas para colaborar de alguma forma contigo e tu tem que ouvir elas. Tu deve ouvir elas. Porque fazer um projeto que me agrada é fácil. Fazer um projeto que agrade a muitas pessoas é outra conversa. Então, é por isso até que eu não gosto, que eu falei há pouco, desses cursos que eu considero às vezes meio caça-níqueis, porque iluminação não é uma fórmula de bolo. Quem já viu algum vídeo meu aqui falando de cinema, vai conseguir entender isso de uma forma melhor. Então, esse processo de como iluminar isso é um processo mais complexo. E aí tem uma questão. Então, tem uma questão da conversa, de uma conceituação do que tu acha que deveria ser, tu ouve um desejo de um arquiteto, do paisagista, do arquiteto de interiores, do próprio dono, ele acha que, sabe, então tu começa a ouvir aquilo e tu começa a ver aquilo, o que tu acha que faz sentido, tu defende, o que tu acha que não faz sentido, tu contra-argumenta, e aí tu pode estar certo ou pode estar errado, daqui a pouco a ideia é que se chegue num conceito que tu apresentou e que vai ser lapidado, assim, não, acho que vamos para cá, vamos para lá e tal, e aí vamos apresentar. E outra coisa que é importante, o financeiro, tá? Então, sem arrobos de... Eu brinco com isso, né? Arrumar umas inimizades, entre aspas, né? Essa coisa de ser muito artístico, tipo, tem que fazer o que eu pensei, não é bem assim, tá? Tem que ter um equilíbrio, como tudo na vida precisa ter um equilíbrio. Então, essas conversas vão moldar o projeto. E, obviamente, isso é conversado, inclusive, dentro do escritório. Então, cada escritório tem sua equipe, vai conversando, e depois nós chegamos num projeto complexo, digamos assim, na criação, mas com grande qualidade. É por isso que a gente tem tanto projeto e tem tido sucesso ao longo dos anos, e os clientes dificilmente a gente tem esse cliente, por saber ouvir, saber argumentar, saber se posicionar, tá? E mesmo assim, agora, depois de tudo pensado, conceituação, enfim, tudo que agora chega a hora de validar. E aí a gente valida como isso? Cara, a gente valida tecnicamente. Então esse projeto ele foi validado tecnicamente. Até a primeira parte que a gente teve que validar, por causa do patrimônio histórico, a gente tem que mostrar para os órgãos de Porto Alegre, que no caso, em primeira, o EPAC, e aí depois isso passa pelo COMPAC, aonde eu tô, mas aí, obviamente, eu não voto, né? Tipo, eu saio fora, o suplente vai fazer alguma coisa e tal. Então tem que ter uma idoneidade nisso. Mas para apresentar o EPAC e para ser aprovado nos órgãos públicos, tu tem que mostrar com patrimônio, que intervenção que tu está fazendo nele, arquitetônica por parte do empreendedor, na realidade está fazendo um restauro porque ele estava muito ruim, o telhado foi abaixo, enfim, então o telhado já não tinha telhado, então mostrou que vai ser, então, os restauros que são necessários, internos e tal, e a fachada ela está sendo reconstruída, porque parte dela tinha se perdido, então parte dela está sendo reconstruída, você pode ver nas fotos também por aí, e aí em cima disso, dessa reconstrução do que tinha antes, a gente lançou a iluminação. E aí, entre nós, meu escritório, esse debate, esse facho, eu acho que tem que ser tal potência, eu acho que podia ter essa temperatura de cor. A gente gosta de trabalhar, de forma geral, para iluminar o patrimônio histórico, mais por detalhes. Então, não é uma coisa que eu não curto muito jogar um luzão, assim, então. E até ali não é o foco, porque o patrimônio ele é muito importante, mas ele é parte de um todo, e o todo tem que conversar. Então a gente começou a usar luzes mais pontuais, tem uma luminária que a gente gosta bastante de usar, que a originária é da Iguzini, que ela tem um facho concentrado, enfim, que faz uma marcação de janela, vocês vão poder ver aqui, porque é uma forma mais discreta de manter isso. Outras empresas já têm isso. Então, falando até da origem desse projeto, iluminação nas colunatas, iluminação no coroamento do prédio em cima, tem um pouco de diferença de temperatura de cor, porque quando tem só uma temperatura de cor, quando tu olha ao longe parece que está tudo no mesmo plano. E quando tu consegue mexer um pouco na temperatura de cor, tu começa a dar planos e tu começa a perceber melhor a volumetria. Isso é uma tendência
forte, mundial. Agora até tem a nível de curiosidade, tem uma tendência, tipo uma moda, não sei ao certo, talvez vire até uma coisa do dia a dia, que eles querem iluminar patrimônio histórico com 2400K. Eu sou a favor de iluminar com 2400 ou com 6500, para falar a verdade, nem tanto faz. Isso, a temperatura da cor, ela é mais uma ferramenta da iluminação. Então, essas coisas eu não gosto muito quando acho que isso aqui é a receita. Eu não vou por esse caminho. Mas eu gostaria de ter peças a 2400K. Hoje a gente tem com 2700 e eu sou super feliz com isso. Então, não é por aí. E aí, pessoal, tudo bom? Então, acredito que agora vocês já passaram, já deram uma olhada nos vídeos que a gente fez, andando na obra lá por fora, mostrando inclusive o mural do Cobra, enfim, falando todo o impacto que aquilo vai ter na cidade. E é legal perceber como está o bem hoje, aliás, como ele estava antes, né, que tem as imagens, tem o vídeo, como ele está agora num processo de revitalização não completa e como ele vai estar. E a gente já começaria pela própria rua. Olha esse bulevar, olha a largura disso aqui. Olha o que vai ser com vegetação, com floreiras, com bancos, com toda a estrutura do bem cultural aqui que a gente está mostrando. Nesse ângulo tu não consegue perceber bem o prédio, nós vamos mostrar os outros dois ângulos ainda, pelo menos 3 ou 4 vocês vão ver. Então, muito legal, como impacta, né? Como a arquitetura impacta no crescimento da cidade. Nesse ponto eu acho muito bacana. Para quem não sabe, eu sou conselheiro, eu sou arquiteto, represento a Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul no Conselho Municipal de Patrimônio Histórico. Então, seguido, os bens culturais passam pela gente para ver se está tudo certo. A ideia é aprovar para que tenha um bom uso, né? Então, como é importante, como eu fico feliz e grato por poder colaborar de alguma forma com alguma coisa que estava abandonado, caído, o telhado. Estão refazendo do zero esse bem cultural aqui, tem pouca coisa que está sendo aproveitado, pouquíssima coisa, eu diria assim, a grosso modo, 20, 30% no máximo. Então, ele está sendo reconstruído, está sendo revalorizado, está sendo entregue à sociedade com novos usos modernos. A palavra moderno, às vezes, ela é usada de forma até irresponsável. Porque se eu quero, porque isso é moderno, tipo, cara, não é isso. O moderno aqui é um conjunto da coisa. Então, é assim, o que está acontecendo hoje de ações sociais na cidade em relação a como é que a comunidade está reagindo em relação ao 4º distrito, o que vai trazer vida por 4º distrito. Então, a gente está trazendo tipo pessoas que estão procurando, sei lá, um primeiro imóvel, estudantes, recém-formados, solteiros, enfim, sabe? Tem uma galera vindo para cá, então tem uma galera mais jovem, inclusive, então tem bar, tem alternativas, muita alternativa social, muita alternativa de divertimento, de uma certa forma, assim, o próprio paisagismo, ele tá te abraçando, essa rua é larga, então ele tá te convidando a ficar, tá se criando um eixo de permanência externo, né? Porque tu ficar dentro do teu condomínio hoje em dia, dentro do teu prédio, atrás das grades, é normal. O que está se propondo aqui é uma coisa que tu ir pra rua e abraçar isso e também o próprio empreendimento te abraça com a renovação que ele está trazendo e outras que virão para esse mesmo bairro. Então, eu começaria a mostrar aqui, a solução de como vai ficar o paisagismo. Não é exatamente essa aqui, mas é muito próxima, até melhor, para falar a verdade. Então, coisas que foram acontecendo. Eu vou mostrar, depois falar um pouquinho sobre o projeto, procedimento de projeto e como vai se chegar nas soluções aí. Aqui uma vista por um ângulo até para explicar essa questão do escalonado, da percepção das diagonais. Tu vê que ele tem um certo recuo em relação ao prédio histórico que está na frente, então isso vai permitir sempre que ele tenha um bom ângulo para ter essa visibilidade do Guaíba. Dá para perceber mais uma vez aqui, deixa eu sair um pouco da TV que é grande. Olha, a chegada, arborizado, calçamento legal, bancos, vida,
nas lojas aqui embaixo. Aqui vão ser escritórios muito bacana, tudo muito bem pensado para ser um grande embrião. Já tem outros empreendimentos pelo quarto distrito com mais ou menos as mesmas características para alavancar isso. E é verdade que hoje o quarto distrito é muito forte. Todo mundo chega, tem um conhecido, chega, meu, tu já foi em tal bar lá no quarto distrito, tu já foi para tal coisa lá que tem um núcleo que tem vários bares, várias coisas. Até a gente está com um projeto, a gente tem que ir lá fotografar, nós vamos mostrar para vocês que a gente fez um empreendimento no quarto distrito menor e acho que, se eu não me engano, são para 5 ou 6 pequenos restaurantes e dentro tu habita assim com as mesas e tu vai de um para o outro, assim, uma coisa que é bem contemporânea, né? Falando que a gente falou, bem moderno e tal. Então, isso aí que também no futuro a gente vai mostrar para vocês. Então, aqui tem uma percepção desse projeto e como eu considero esse um projeto bastante humanista, assim. É um projeto com cara de gente, assim, sabe? Isso é que é legal. Não é uma coisa fria, distante, às vezes projetos muito chiques, assim, não. Esse é um projeto para o cara viver o dia a dia, assim, muito bom. E aqui ele iluminado. Bacana, né? Então, imagina o impacto disso. Uma das cidades que eu gosto, assim, é Frankfurt. Frankfurt recebe a maior feira de iluminação do mundo, de 2 em 2 anos, sempre nos anos pares. Então, provavelmente, em 2024 estaremos lá, vou fazer matéria para vocês de lá e tal. E Frankfurt tem uma questão assim, ele tem prédios muito altos, mas eles não são muito juntos. Então, é uma cidade que tu pode andar em vários lugares e tu tem os prédios como referência e tu consegue, por um sistema de triangulação, tu marca 3 prédios grandes, então tu sempre sabe em que posição tu tá e para que lado tu tem que ir. Então, eu gosto muito disso, eu faço lá, nunca me perdi, aliás, só me acho. Eu realmente gosto muito de Frankfurt, acho que é o fato de eu ser Bäcker, eu tenho um lado alemão meu ainda que me inspira a ir lá tomar um bom chopp e comer um bom Apfelstrudel, os dois juntos, diga-se de passagem. Então, muito bacana isso lá. E essa questão das referências dos grandes prédios é uma coisa que aqui ele é possível, porque esse prédio está praticamente na orla do Guaíba, tem uma questão que passa o Transurb, né? o trem urbano, e do outro lado tem uma parte ainda do cais que está meio ativo, meio inativo, que vai ser transformada com o tempo também, e o Guaíba. Então ele está praticamente na orla. Então é um prédio que de dentro da água vai ver de tudo que é lugar. É um prédio que ele vai ter uma forte referência de outras áreas altas de Porto Alegre, tu vai conseguir perceber ele. Então ele é um prédio que ele nasceu para ser um ícone na cidade de Porto Alegre. Então eu acho que por isso também ele foi um grande sucesso de vendas. Eu acho que eu já falei, mas vou repetir aqui de novo. Se venderam todos os apartamentos em 120 dias. Isso realmente é bastante considerável. É sinal que a fórmula está muito bem feita para o que se precisa para a cidade de Porto Alegre. Pois bem, e como a gente chega num projeto de iluminação para um prédio, para uma fachada de um prédio? Como é que a gente faz isso? Cara, aqui vocês estão vendo um passo que já é, eu diria que é o segundo passo, tá? Mas o primeiro passo é uma coisa que eu posso falar. Primeira coisa, e aqui é bem importante, é entender o que é o projeto. Aqui, 2 projetos na realidade. O primeiro projeto, é óbvio, é aquilo que tu orçou, que o cliente te chamou. Olha, vou ter um empreendimento assim, com determinadas características, altura, cores, público é tal, enfim, ok. Budget, né? Quanto se pode gastar no empreendimento desse é importante. Financeiro sempre é importante, não dá para ter arroubos artísticos, que não sei o que, tipo, não passa por aí, tá? Tem que ter os 2 pés no chão, sempre, né? Então, e o segundo item, que é fundamental, é que nós estamos falando que tem um bem cultural envolvido. Opa! Para vocês terem uma ideia, um bem cultural ele pode ser inventariado ou tombado,
ou listado de interesse, quer dizer que ele pode ser listado de interesse porque talvez ele venha a ser inventariado ou tombado, mas assim, de certa forma ele está protegido, é isso que importa. Agora nós vamos entrar a fundo nisso. Ok, se ele está listado, inventariado ou tombado, é porque ele tem alguma importância histórica, artística, principalmente isso, histórica, arquitetônica, obviamente. Então, ok, entendendo a história aqui e entendendo principalmente o período em que esse prédio está inserido, que ele representa. E eu não vou entrar especificamente nesse aqui, eu não quero falar tanto desse projeto em si, vou acabar falando das soluções, mas eu não quero viciar o pensamento. Então, tipo, tem que entender o bem cultural, entender isso, entender a arquitetura e, digamos assim, entre aspas, a fisiologia do projeto, da própria arquitetura. Onde é que estão as colunas, onde é que estão as janelas, como é que eu vou ver isso, a iluminação como direção de fotografia. A gente trata todos os projetos dessa forma, eu acredito que eu já tenha falado em outro vídeo isso. Então, exatamente, quando eu iluminar da forma que eu ainda não sei bem como é que eu vou fazer, como é que eu vou perceber quando eu venho a pé, quando eu venho por essa rua, quando eu venho por aquela rua, quando eu venho nesse sentido, como é que os vizinhos vão perceber isso, porque é importante, eu não posso ter luz aqui entrando na janela do vizinho, do outro lado do prédio, e principalmente nesse aqui também não pode. Então, todos esses controles, como é que a gente vai fazer? Bom, depois que a gente fez, digamos assim, se conversou, se entrou na historicidade do prédio e tal, aqui é um prédio fabril, então ele é um prédio fabril, então ele tem uma série de repetições, de janelas, portas, aberturas, pilares. Legal, isso aqui é legal, porque eu vou conseguir dar uma frequência de iluminação e eu posso elencar importância. Ok, as pessoas estão embaixo, as pessoas estão caminhando a rua, ok. Mas o que eu entendo aí, eu pulo para a direção de fotografia. Esse primeiro andar vai ser o que tem a maior intervenção da população no dia a dia. Vai ter a luz das lojas que expande, tem as pessoas andando, tem farol de carro, tem não sei o que, papapá. Digamos assim, de certa forma, ele é poluído num bom sentido, porque está vivo. Tá? Então, a primeira coisa que a gente disse, cara, a gente tem que ter uma iluminação lá em cima, que ela tem que diferir das duas de baixo. E é isso que nós estamos proposto, que nós vamos fazendo no projeto. Tem duas temperaturas de cor. E lá em cima ela vai ser uma luz mais fria, porque vai ser uma espécie de coroamento. Então tu vai estar caminhando, tu vai ter uma luz mais quente das floreiras, da vegetação, da própria iluminação dos pilares e janelas, que a gente vai falar ali depois. E aí em cima tem uma iluminação mais fria, vai dar um destaque. Então isso vai dar um destaque no sentido assim muito positivo, porque se eu tivesse tudo na mesma temperatura de cor, talvez eu parecesse uma coisa chapada. E não, eu quero poder mostrar volumes. Tá? Então foi nesse sentido que a gente trabalhou. Até aqui está pequeno, mas dá para ver onde a gente calculou a iluminação do mural do Cobra. Então, pessoal, mostrando aqui uma parte um pouco mais, dando um zoom nessa planta, a gente consegue perceber perfeitamente aqui a iluminação do mural do Cobra que vocês viram. A gente tem uma iluminação de pilar e depois lá em cima a gente tem aquela iluminação pequena que vai dar esse coroamento e a frequência. E aqui, ó, a gente tem uma iluminação que é uma luminária muito especial, que ela, na verdade, ela tem um facho extremamente concentrado. Acho que é cerca de 3 graus. Um fabricante tem com 3 graus, outros tem com 4,5, mas é uma coisa assim muito, muito fechada. Acho que com 6 graus foi o máximo que eu vi. Eu ficaria entre 3 e 6 graus. E o que vai acontecer? Vai ter só um filete de luz aqui iluminando. Então quando tu olhar, tu vai ter só a borda, como se fosse um passe-patou do quadro. Passe-patou é aquela moldura branca que tu vê e no fundo tem o quadro. Então é isso que nós estamos propondo para o segundo andar. Então nós vemos assim, uma iluminação de fachada mais tênue, porque a gente sobe por esse pilar. A gente dá uma iluminação delicada dentro de cada volume desses quadrados, que são retângulos, na verdade, que se formam ao longo, e depois nós temos esses pontos aqui. Tá?
eu vou mostrar para vocês algumas imagens do software que a gente usa, que é o Dialux. Ele é um software bom, para cálculo é o melhor que tem, mas assim, do ponto de vista de renderização, não tem nada a ver com a renderização que vocês veem para venda de imóveis, nada a ver. É um software para iluminação, para cálculo. Às vezes, depois a gente provar, aí a gente leva para um nível de apresentação, digamos assim, comercial, de ter um super render. Mas aqui é para validar a ideia, porque eu posso ter tido a ideia, por exemplo, a gente está falando aqui, eu fiz aqui com 6 graus. Cara, com 6 graus não deu certo, nós vamos usar com 8. Eu fiz com 1 watt. Não, com 1 watt não deu, cara, nós estamos de 3. Então, a conceituação está certa. Digamos assim, a minha ideia de conceituação, ela estava certa. Teve uma proposta, foi aprovada, tá certo, é isso aí, vamos por aqui. E agora eu preciso validar ela matematicamente. Não, cara, estamos chegando com os índices certos, vai ficar show. Deu exatamente o que a gente queria de contraste de um nível para o outro, a relação dela com o resto do projeto tá harmônica, né? Uma coisa importante que a gente gosta de falar, que assim, que gosta de falar nos nossos projetos é que a nossa iluminação, ela até pode ser protagonista, né? Mas ela tá junto com outros protagonistas. E a ideia é que é um projeto só. Então eu não tenho intuito de fazer um projeto de iluminação que fique mais forte do que a arquitetura, que fique mais forte do que o paisagismo, que fique mais forte, sei lá, do que a sinalética. Não é o objetivo. Quando tu olha todo o projeto no todo, e esses são os bons projetos, quando tu olha e ele é muito harmônico. Se tu olha algum projeto, tem uma coisa que destacou muito no projeto, sei lá, tu olha um projeto, só vê, sei lá, vamos exagerar aqui. Eu olho para, cara, eu só vejo aquela cadeira vermelha, cara, então aquela cadeira vermelha, ela tá fora do contexto. Não, eu não consigo olhar essa fachada porque brilha demais, a luz tá demais. Não, tá tudo muito escuro, sabe? Então, o projeto como um todo, ele tem que ser harmônico. E aí, a gente tem que conversar. A gente tem uma expertise muito grande, nem sei quantas reuniões a gente faz por dia, não é nem por semana, por dia. Então é um troço de gente louca, né? Às vezes eu conto assim que eu volto no carro quieto para casa e eu tipo, não falo porque eu tô cansado de falar. E agora gravando vídeo, né? Comi mais uns minutos para falar, então fica mais pesado ainda. Mas é nobre, né? Acho que passar o conhecimento sempre é nobre. Então é isso aqui. Vou mostrar umas imagens básicas aqui dos estudos que a gente fez para o Dialux aqui. Então aqui está um cálculo básico. A gente não estudou a temperatura de cor aqui porque isso é uma coisa posterior e tal. E muitas coisas a gente não quer mostrar porque quer mostrar só no final. Mas aqui tu consegue perceber coisas básicas assim. A iluminação dos pilares, como eu estava falando. A iluminação do quadrado, marcando quase como se fosse um passo-patu, e depois o coroamento. Aqui, quando tu percebe esses mapas, aqui tem um outro, ele é um mapa de intensidade para mostrar como é que está a iluminação nessa face, o que está acontecendo e tal, se está dentro dos parâmetros que a gente tinha decidido e deu ok. Então, vai ficar com uma cara mais ou menos parecida com isso aqui é uma iluminação só do corpo, do patrimônio histórico, porque isso aqui também, digamos assim, esse projeto em separado de todo o outro, ele foi para aprovação pelos departamentos pertinentes, o EPAC, por exemplo, e depois para o COMPAC, para dizer que está tudo ok. Então, está tudo ok. Então é isso aqui que a gente vai ter algo muito próximo disso, mais a iluminação do boulevard, mais não sei o que, mais o prédio, vai ficar muito top. Valeu!